Boa tarde, galerinha, tudo bem? Que Deus nos abençoe mais uma semaninha. Pessoal, vou resolver com vocês aqui, tá? As questões do segundo dia, FAMERP 2025, segundo dia, tá? As questões dissertativas de química, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos lá? O ítrio é um metal de transição raro. Na forma elementar, é aplicado em sondas de raio laser. O processo de obtenção do ítrio metálico inicia com a reação de seu óxido com ácido clorídrico, formando o cloreto de ítrio anidro. E finaliza com a reação representada na equação. Bom, a tabela apresenta valores de entalpia de algumas reações envolvendo compostos que participam do processo de obtenção do ítrio. Seis equaçõezinhas e os respectivos valores de ΔH. Analise a transformação 1 e classifique o óxido de ítrio quanto ao seu caráter ácido base. Então, gente, olha lá. Analise a transformação 1. Então, o óxido de hidro está reagindo com um ácido, formando um sal e água. Então, ele está fazendo o quê? Ele está neutralizando um ácido. Se ele está neutralizando um ácido, ele tem caráter básico. Então, bem tranquilinho, o óxido de hidro possui caráter básico, ok? Porque está reagindo com ácido, está neutralizando um ácido, formando sal e água. Bem tranquilinho. E deu nome no item A ainda, deu o nome da transformação 2. O que acontece na transformação 2? O YCl3 sólido continua sendo YCl3, porém gasoso, ou seja, está virando o sólido, está se transformando em estado gasoso. Processo chamado de, bem facinho, galera, sublimação. O item A, bem tranquilinho, sem segredo. O item B, item, achei bem complexo, tá? Usando a lei de Hess, isso é bem difícil, eu achei a letra B. Usando a lei de Hess, as equações de reação da tabela, apresente a somatória das reações que resulta na equação da etapa final do ítrio metálico e forneça a entalpia da reação que resulta em 1 mol desse metal. Ou seja, se está produzindo 1 mol do metal, na verdade ele quer saber o ΔH dessa reação. Vamos lá? Atenção, galera. Ó, essa equaçãozinha, né, é a equação global. Então, na hora que a gente somar, organizar essas equações, a gente tem que cair na equação global, né? Então, vamos lá. Vou ter que organizar 5 equações, galera. Vamos lá. Primeira coisinha que você vai analisar, moçada. Vamos lá. Equação global. O que que eu preciso na equação global, né? Na equação problema aí. YCl3 gasoso. Onde temos, em qual equação nós temos YCl3 gasoso? Olha lá. YCl3 gasoso aparece na segunda equação. Ó. Olha o YCl3 gasoso. Porém, na equaçãozinha que a gente tem que determinar o ΔH, a gente precisa dele, né? 1 mol. Na equaçãozinha, nós temos 2 mols. Então, vamos organizar as equações. Para deixar do jeito que eu preciso, tem que dividir por 2. Dividir tudo por 2, né? O que você fizer com uma substância faz com as outras substâncias, inclusive com o ΔH. E além do mais, esse YCl3 gasoso, ele precisa estar do lado do reagente. Mas na transformação 2, ele aparece do lado do produto. Então, vou ter que inverter. Então, para deixar do jeito que eu preciso, eu vou ter que inverter a equação 2, jogar o produto por reagente e dividir por 2 para ficar com 1 mol. Então, organizando a equação 2, tá aqui de vermelho, ó. YCl3, né? Que era produto, virou reagente. Era 2 mols, ficou 1 mol só. E o YCl3 sólido, que era reagente, virou produto, tinha 2 mols, ficou com 1 mol apenas. Eu inverti a equação, ok? Inverti a equação e dividi por 2. E o ΔH, que era positivo, ficou negativo. E dividi por 2, 224, ficou 112, tá bem? Organizei. YCl3, tranquilo. Bom, próximo, o que que a gente precisa na equação problema?
A gente precisa de Y, né? O ítrio aí, sólido. Onde aparece o ítrio sólido? Opa, o ítrio sólido aparece aqui, ó, na terceira transformação, ó. Vamos lá. Eu preciso dele lá na equação problema no produto. Na transformação 3 ele está do lado do reagente, então vou ter que inverter essa equação também. Lá na equação problema a gente precisa de quanto? 1 mol dele. Aqui na equação 3 a gente tem 2 mols, então também vou ter que inverter e dividir por 2 para deixar ele do lado do produto e 1 mol. Então, esta equaçãozinha 3 eu vou inverter. O que é produto vira reagente, o que é reagente vira produto. E vou dividir tudo por 2. A gente cai aqui, ó. Você tinha 1 mol de Y2O3, ficou meio mol. Ele era produto, virou reagente. E os dois reagentes, que eram o Y e o O2, que eram reagentes, ó, viraram produtos. E dividir tudo por 2. Hã? Ó, opa, olha o balanceamento, ó. Tinha 2 mols, ficou 1 mol. Tinha 3 sobre 2 mol. O que que é 3 sobre 2? 1,5 dividido por 2 vai ficar 0,75 mol de O2. Ok? Beleza? Bom, e o ΔH era negativo, ó, ficou positivo. 1.864 dividido por 2, 932. Organizei. Tá vendo? Tenho que organizar as equações para deixar do jeito que eu preciso na equação problema. Bom, próxima substância, o que que nós temos lá na equação problema? Cl2 gasoso. Onde nós temos Cl2 gasoso? Ó, aqui, ó, a equação 5. Bom, o Cl2 gasoso, lá na equação problema, está no produto. Aqui na transformação 5 ele já está no produto, então não precisa inverter. Porém, eu preciso de 3 sobre 2 mol, 1,5. Na equaçãozinha 5 nós temos 3 mols. Para ficar com 1,5, é só dividir toda essa equação por 2. Então, o 6HCl ficou 3HCl. O 3 mols de H2, dividido por 2, né? Ficou 1,5 mol de H2. E o 3 mols de Cl2 ficou 1,5. E o ΔH continuou positivo, mas o 552 dividido por 2 dá 276. Beleza. Galera, se eu somar só essas três equaçõezinhas que eu organizei aqui, não dá para cancelar, por exemplo, o Y2O3, porque ele não aparece na equação vermelha nem verde. E eu tenho que cancelar ele, porque ele não aparece na equação global. Olha lá a equação global que eu fiz o asterisco. Então eu tenho que usar as outras duas equações para cancelar essas substâncias, certo? Bom, então o que que eu vou fazer para poder cancelar o. Tá vendo? Eu tenho nessa equação roxa aqui, ó, meio mol de Y2O3. Eu preciso dar um jeito de cancelar ele, porque ele não aparece na equação global. Então o que que eu vou fazer? Eu vou usar a equação, a transformação porque eu tenho Y2O3. Ah. Eu tenho nessa equaçãozinha roxa aqui que eu estou fazendo asterisco, meio mol dele no reagente. Para eu poder cancelar ele, eu preciso meio mol dele no produto. Então, vou fazer o que com a equação 1? Eu vou inverter e dividir por 2. Por quê? Porque para esse 1 mol virar meio mol. E vou inverter para esse produto, para esse reagente, virar produto. Então, é a transformação 1. Se eu inverter ela totalmente e dividir por 2, você vai ficar com YCl3 mais 1,5H2O, formando meio mol de Y2O3 mais 3HCl. E o ΔH, que era positivo, fica negativo, era 96, divide por 2, fica 48. Assim eu vou conseguir cancelar o Y2O3. Né? Aqui, eu vou cancelar aqui com aqui, e ele não vai aparecer na equação global. Bom, e aí, a última equaçãozinha, tá? Que eu usei de cor azulzinho.
aqui. Foi a 4. O que que eu fiz com a equação 4? Dividir por 2. Galera, por que que eu dividi por 2? Porque na equação verde eu tenho 1,5 mol de H2. E o H2 não aparece na equação global. Então eu tenho que cancelar esse H2 aqui dessa equaçãozinha verde, 1,5 mol. Então eu peguei a equaçãozinha em 4, ó, que tem H2, e fiz o quê? Dividir por 2. Então vai ficar 3 dividido por 2. Olha lá, 1,5. 3 sobre 2 é 1,5. Dividido por 2, 0,75 O2. E o 3H2O dividido por 2 dá 1,5 H2O. E o delta H, negativo, continua negativo. Era 858, ficou 429. Bom, organizei tudo. O que que dá para cancelar? Vamos lá agora. Atenção. 1,5 mol de H2 no produto, 1,5 mol de H2 no reagente. Vamos ver o YCl3 sólido no produto, YCl3 sólido no reagente. O que mais, galera? E aí? Aqui, ó. 3 mol de HCl no reagente, 3 mol de HCl no produto. Beleza? Que mais? Vamos ver o oxigênio. Ó, 0,75 mol no reagente, 0,75 mol no produto. Opa! Que mais? 1,5 mol de água no reagente, 1,5 mol de água no produto. Ó, que legal. O que que sobrou? YCl3 gasoso, formando Y sólido mais 1,5 Cl2. 1,5, mesma coisa que 3 sobre 2. A hora que a gente somou tudo, ó, caímos na equação global. E ele quer saber o ΔH dessa reação? Se eu somar as entalpias negativas, ó, menos 112 com menos 429 dá menos 589. E as positivas? Mais 932 com mais 276 dá. Então as negativas, peraí, de novo. Peraí. As negativas, menos 112 com menos 48 com menos 429. Dá menos 589. As positivas, 932 com 276. 1.208. Então, o ΔH vai ser mais 619 quilojoules, é o ΔH da reação. Item A, totalmente tranquilo. Item B, muito complexo. O cara tinha que dominar muito sobre lei de Hess para conseguir organizar as equações e cair na equaçãozinha global que ele deu. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima, se Deus quiser.